pessoal, tudo bem com vocês? Sou o professor Alexandre Sugimoto e vim aqui dar sequência no nosso estudo da geometria analítica. Vimos na aula passada as curvas no plano, nas aulas passadas, né? Primeiro a elipse, depois a hipérbole, depois a parábola, que foi o último exemplo daquela que tem a diretriz, e o foco, só que a gente tem a parábola para a esquerda e para a direita, diferente do que a gente viu lá no ensino médio, né? E agora a gente vai para a quinta e última unidade, vou falar de superfícies quádricas. Então, a gente vai ver como é legal estudar superfície. A gente, claro, para estudar isso aí, a gente vai precisar do conteúdo da aula anterior, da unidade anterior, que é saber como obter a equação de uma parábola, de uma elipse e de uma hipérbole. Por isso que eu acho fundamental estudar bastante aquela unidade lá, tá? Saber muito bem. Tudo bem? Então, agora a gente vamos aqui para os slides. Deixa eu só ativar a canetinha aqui. E a gente vai dar sequência na nossa aula. Estou aqui certo. Então, superfícies quádricas. Então, estamos na quinta e última unidade. Primeira parte, aula 9 de 10. Penúltima aula. Falaremos sobre elipsoide e hiperboloide, tá? Hiperboloides, né? Então, acho que no comecinho, na primeira aula, eu coloquei, acho que não estava bem dividido aqui. Eu fiz uma redistribuição aqui. Mas é elipse e hiperboloide, ok? Então, vamos lá. Para fomentar aqui o estudo disso aqui, eu vou apresentar uma atividade aqui, uma situação, um problema. Então, um professor de física, pensando em trabalhar o conteúdo de gases e suas densidades, lá no ar, lançou um desafio para a sua turma. Tá? A proposta é que seus alunos construam um balão dirigível, em formato elipsoide, não é elíptico não, tá? Controlado por um Arduino, controle remoto, para expor na feira de ciências. Então, vamos supor que a gente tenha condições de fazer isso, né? Então, aí a ideia é assim, que vocês vão ajudar ele a obter condições de como construir isso aí usando a matemática, tá? Apresentando uma equação, tá? Então, um dos alunos, animados com a ideia, disponibilizou a garagem coberta da sua casa, que tem as seguintes dimensões: 4 metros de comprimento, 6 de largura, ou seja, a entrada da garagem, né? E a altura da garagem, 4 metros. Então, essa é a garagem, né, que vocês vão fazer construção, um dirigível lá dentro, tá? Que é um elipsoide, na verdade, né? Aí a pergunta você poderia ajudá-los nesse desafio, de tal forma que esse balão caiba dentro da garagem, cheio, né? Qual seriam as maiores dimensões possíveis para essa construção? Então, na verdade, o desafio para vocês, que eu proponho para vocês, é conseguir colocar aqui dentro o maior dirigível possível, que tenha maior volume. Porque uma vez que eu já sei qual que é o maior, eu vou fazer, claro, um pouco menor. Tudo bem? Mas eu quero aproveitar, quero fazer um trabalho bem bacana, né? Então, construir o maior dirigível que caiba aqui dentro deste paralelepípedo. Tudo bem? Aí vocês vão pensar, mas para isso a gente precisa de alguns conceitos, né? Para a gente poder resolver. Então, vamos lá às superfícies quádricas, tá? Então, superfície quádrica, pessoal, é uma coisinha bonitinha que tem essa equaçãozinha aqui. Então, pessoal, presta atenção em mim agora, tá? Quando a gente tem, assim, uma equação gigantesca, assusta, né? Mas não se preocupem, com a equação, tá? O que a gente não precisa decorar nada, porque quando a gente for fazer as curvinhas no plano cartesiano, naturalmente vão aparecer as curvas e, consequentemente, a gente vai obter as superfícies, tá? Então, não se preocupem com essa equação que nos assusta aqui, tá? Eu não sei ela decorar, não sei ela, na verdade, eu só trabalho com as curvas pequenas do plano, a partir disso a gente conclui qual superfície que nós estamos abordando. Tudo bem? Então, vamos lá. Para obter as curvas, as superfícies, a gente precisa obter interseção de plano com a superfície, planos convenientemente escolhidos. Então, aqui eu tenho a terceira dimensão, sistema XYZ, certo? E a gente tem alguns planos notáveis. O primeiro plano que eu vou falar para vocês é o plano XY. Plano XY, pessoal, é o plano em que Z é igual a zero. Então, quando eu pego uma equação igual a Z igual a zero, resulta numa equação só em XY, que a gente vai analisar o que acontece nesse plano que está aqui no chão, na base. O segundo plano importante, é o plano em que Y é igual a zero. Quando eu zero Y, eu tenho um plano e resulta numa equaçãozinha com X e Z.
Então, quando eu quero obter o traço, o que acontece com a minha superfície? Quando corta esse plano, a gente vai estar obtendo uma curvinha no plano, uma curva cônica, em x e z. Então, agora a gente vai ter equaçãozinha só com x e z. E, por fim, o terceiro e último plano, importante, é o plano em que x é igual a zero. Então, primeiro foi z igual a zero, depois y igual a zero, agora x igual a zero. Quando eu trabalho com x igual a zero, eu vou obter o plano x igual a zero. A gente vai estar trabalhando num plano cuja abscissa é y e a ordenada é z. Tá? Tomem cuidado, o z sempre vai ser na vertical, no caso aqui o y vai ser na horizontal. Tudo bem? Então é isso aí que é importante a gente tomar cuidado, tá? Então, z é sempre na vertical, x é sempre na horizontal e o y, né? Eu não coloquei, o y pode ser tanto vertical quanto horizontal. Então, na verdade, a gente vai ter três situações. Deixa eu marcar aqui. Se o z é igual a zero, então eu vou ter x e y. Se o y é igual a zero, vai sobrar x e z. E se o x é igual a zero, vai ser y e z. O z sempre na vertical, x sempre na horizontal, agora o y que a gente vai saber ainda. A dica que eu coloquei aqui, que eu vou repetir lá na frente, é sempre isolar sempre a incógnita da vertical. Ou seja, sempre vai ser z ou y, nunca x. Tá? E daí mais para frente a gente detalha melhor isso aí. Então aqui o nosso primeiro estudo é o elipsoide. Então vamos lá. Elipsoide é um camarada que tem essa equaçãozinha aqui, tá? Esse dá para decorar, né? Que é x ao quadrado, y ao quadrado, z ao quadrado igual a 1. É o mais simplesinho. Depois vocês vão ver que vão começar a variar algumas coisas e não vale a pena ficar decorando. Quem sabe decor, adianta um pouco o serviço, né? Isso é fato, né? Então, pessoal, a gente tem aqui essa equaçãozinha. Vamos ver se eu coloquei para eu fazer aqui. Então, na mesa digital. Então, vamos fazer aqui. Eu tenho essa equação. Então, em primeiro lugar, eu vou pegar o primeiro plano, que é z igual a zero. Quando eu zero z, sobra a equação x ao quadrado sobre 4, mais y ao quadrado sobre 9, isso é igual a 1. Essa é uma equação de uma elipse, cujo gráfico maior, o eixo maior, é em y, porque o 9 acompanha y. Então, x e y, tá? Lá para frente está feito certinho, tá, pessoal? Só vou adiantar aqui. Quando eu pego o segundo plano é o plano em que y é igual a zero. Quando eu pego o y igual a zero, resulta nessa equaçãozinha aqui, sem y. Essa equaçãozinha é uma elipse, então vocês têm que enxergar que se é uma elipse, aqui é 4 é maior que 1, x e z é uma elipse cujo eixo maior é em x, então vai ser assim, certo? Em x. E o terceiro e último plano é o plano em que x é igual a zero. Quando eu zero x, sobra y ao quadrado sobre 9 ao quadrado, mais z ao quadrado sobre 1 ao quadrado, 1, que é igual a 1. Opa, aqui é 0, não, aqui é 1, tá? E aí eu tenho, isso aqui é a equação de uma elipse, 9 é maior que 1, então y e z, então 9 acompanha y, então o eixo maior é em y, então vai ter essa carinha aqui. Então a gente tem que enxergar já as equações e já perceber, isso aqui vai dar uma elipse, tá? Então, a partir desses três resultados, nós vamos obter a superfície, certo? Então, vamos lá. Primeiro plano, 0 a z, sobra isso aqui. Segundo plano, eu zerei y, sobrou x e z. E, por último, eu zerei x sobre essa equaçãozinha, que é o plano yz. Tudo bem? E agora, vamos analisar novamente, com mais detalhe, cada curva. Então, no primeiro plano, y igual a z igual a zero, sumiu aquilo ali, sobrou a equação x e y. Como eu já falei, isso aqui é o gráfico de uma elipse, cujo eixo maior é vertical. Então, tá aqui, bonitinho. Agora, vamos analisar o outro plano, segundo, novamente. O plano em que y é igual a zero, nos dá essa equação. Perceba que isso é uma elipse, cujo eixo maior é em x. Então, vai ter essa carinha aqui, é essa na verdade, não é exatamente essa. E por fim, o terceiro e último plano é o em que x é igual a zero. Quando eu zero x, sobra essa equação com y e z. Isso aqui é uma equação de uma elipse, cujo eixo maior é em y, ou seja, na horizontal. Então tem essa carinha, certo? E agora, combinando esses três resultados, elipse, 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 elipsoide. Tá? E agora a gente vai lá e tenta
desenhar, que isso é bem complicado desenhar na terceira dimensão, porque nós somos, né, a gente está desenhando uma folha de caderno, né? Então, mas aqui está o nosso elipsoide. Aí usando o GeoGebra, aí fica bem mais bonitinho. Tudo bem? Uma superfície na terceira dimensão. Tudo bem? Bom, então vamos agora aqui. 3 elipses, o nome é elipsoide. Então agora vamos para o elipsoide de uma folha. Então tem de 2 folhas e uma folha. Isso aqui, imagina uma cartolina, eu pego, faço uma cartolina inteira, eu consigo fazer esse desenho, você concorda? Não vai ficar um cone, uma cartolina se eu conseguir deformar. Mas é uma folha só, é o suficiente, né? Então a gente vai dar uma volta, tá? Hiperboloide, porque a gente vai, obviamente, estar trabalhando com hipérboles. Então vamos lá. Então, o hiperboloide de uma folha é um camarada que tem essa equaçãozinha aqui, igual a 1, todo mundo ao quadrado ali e tem um sinal negativo ali, tá? Então, 2 sinais positivos e 1 negativo, quer decorar? Decora. Eu não sei decorar mesmo, não precisa decorar, tá? Eu vou fazer os 3 gráficos ali e a gente vai conseguir, a partir dos gráficos, decifrar, né, definir que é uma hipérbole, hiperboloide de uma folha. Certo? Então, o primeiro passo, eu vou zerar Z, que é o primeiro plano, vai resultar uma equação em x e y, certo? Então, quando eu zero o Z, resulta numa equação com x e y, e daí eu vou ter o Azinho, que vale 3, o Bzinho, que vale 2, isso é a equação de uma elipse, tá, pessoal? E a gente já tem que estar meio atento, ó, isso aqui é uma elipse, Azinho vale 3, Bzinho vale 2, tá? Então, já tem que vir na nossa mente isso aqui, tá? Já está aqui, 3, 2, que é o Azinho e Bzinho. Feito, então, já temos a primeira curva. A segunda é o que y é igual a 0. Então, vamos zerar ali. Então, na segunda curva, em que y é igual a 0, sobe uma equação em x e z, que é essa equação. Aí a gente tem que... Opa, essa equação tem o sinal negativo. Logo, só pode ser uma hipérbole. Quem acompanha a parte positiva é o x. Então, x, e aqui eu tenho z... Como a parte positiva está com x, então o eixo real é em x, corta x, tá certo? O eixo imaginário acompanha z, ele não corta, então tá aqui, z não corta a hipérbole, tranquilo? Ah, o Azinho vale 3, o Bzinho vale 4, né? Porque na hipérbole o Azinho é o que acompanha x e não é maior, pode ser maior ou não, tá? Não necessariamente é maior, pode inclusive ser igual, certo? Então tá aqui o gráfico da nossa segunda curva, que é uma hipérbole. E por último, a gente vai para a terceira e última curva em que x é igual a 0. Então, quando x é igual a 0, resulta numa equação com y e z. Se eu tenho uma equação com y e z, z sempre na vertical, lembra? E agora a gente olha para a equaçãozinha. Negativo, opa, hipérbole. E quem acompanha a parte positiva é o y. Então, eu tenho aqui o y. O eixo real corta y para a direita e para a esquerda. O eixo imaginário que acompanha z ao quadrado não corta. Então, essa é a carinha da minha hipérbole. O Azinho sempre acompanha a parte positiva, é 2, e o Bzinho acompanha a parte negativa, vai ser 4. 4 ao quadrado é 16. Tá certo? Agora, já coloquei o gráfico aqui. Isso aqui, na verdade, é uma hipérbole, tá, pessoal? E tá aqui o terceiro e último gráfico, no terceiro e último plano. Então, nós temos 3 situações. Primeiro plano, elipse. Segundo, hipérbole. Terceira, hipérbole. Então, quem ganhou? Eu tenho 2 hipérboles. Então, a hipérbole ganhou. Então, hipérbole mais hipérbole vai ser hiperboloide. Mas tem 2 tipos de hiperboloide. Qual hiperboloide? Hiperboloide de uma folha. Então, eu vou ter hipérbole, 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 tá? E um planinho aqui, tá? Então, combinando esses 3 resultados, eu tenho as hipérboles em verde e azul, tá? Que são os planos que eu obtive aqui, este, e por último o vermelho, que é o plano que está aqui na base, que é a curva que está aqui na base, desculpa, que é a elipse, tá certo? Então aqui está o nosso hiperboloide, 2 hipérboles de uma folha, porque ele é contínuo, eu não cortei, não precisei separá-lo, vocês vão ver que o próximo vai separar e vai fazer mais sentido isso que eu estou dizendo. Bom, então, temos aqui o gráfico, a superfície, né? Aqui está usando um software, né? x, y, z, usando o GeoGebra. Pessoal, ele não tem, a gente coloca, ele não tem tampa, tá? Ele é oco ali, tá? Certo? Agora a gente vai para o... Então, 2 hipérboles, então é hiperboloide. Como eu tenho uma elipse, então eu tenho 3 gráficos, logo é um hiperboloide de uma folha, ele não degenera. A gente vai ver agora um que vai ter 2 hipérboles e não vai ter uma curva num plano, certo? Então, a gente vai estudar agora
hiperboloide de duas folhas. Então, a partir de uma equação, a gente vai ver que ele vai ter que se separar. Vocês vão ver que legal. Então, vamos lá. Hiperboloide de duas folhas é o conjunto dos pontos de espaço que tem essa equaçãozinha. Menos, mais, 2 negativo e 1 positivo. Não precisa decorar. Mas vamos lá, vamos analisar aqui, obtendo os traços nos planos coordenados. Então, o primeiro plano que eu vou obter vai ser z igual a 0. Vai sobrar essa equaçãozinha aqui, tá? Menos x ao quadrado sobre 4 mais y ao quadrado sobre 16 igual a 1. Isso aqui, o menos, então vai ficar y ao quadrado sobre 16 menos x ao quadrado sobre 4 igual a 1. Isso vocês têm que enxergar agora, pessoal, que é a equação de uma hipérbole. Hipérbole em que azinho vale 4, menos daqui, o bzinho vale 2 vezes 2, 4, então é 2. Então, é uma hipérbole cujo eixo, eu tenho x e y, né? Então, x sempre na horizontal e y. O sinal positivo acompanha y ao quadrado, então eu tenho uma hipérbole que corta o eixo y, que acompanha a parte positiva. Claro, a parte negativa é do eixo imaginário, então não pode cortar. Então, é isso aqui que vai dar, tá, pessoal? Então, quando z é igual a 0, resulta nessa equaçãozinha. Reescrevendo ela, isso aqui é a equação de uma hipérbole com eixo real em y, cortando o y. Então, vai ter essa carinha aqui, cortando o y. E é isso aí. Então, a gente já tem a curva do primeiro plano, né? E o eixo imaginário aqui não corta x. Vamos para o segundo plano. O segundo plano vai ser y igual a 0. No segundo plano, quando a gente zera y, resulta numa equação com x e z. Então, esta é a equação que está aqui. Olha, devo uma coisa, devo outra coisa é igual a 1. Qual que é a solução dessa equaçãozinha? Não existe nenhum ponto. Devo que vai dar 1. Tá? Por quê? Pode ser no máximo 0, 0, 0 é igual a 1, não. Então, aqui do lado esquerdo da nossa igualdade é menor do que 0, é negativo. Tá? Então, é negativo. Isso é igual a 1? Nunca. Né? Não existe, never, né? Então, portanto, a solução dessa equação é um conjunto vazio. Então, neste plano y igual a 0 não tem gráfico, é um conjunto vazio. Então, a nossa superfície não vai cortar este plano xz, não vai interceptar, é o vácuo, ok? Vamos lá, então. E o terceiro e último plano agora é para o x igual a 0. Então, no terceiro e último plano, em que x igual a 0, zeramos ali. Opa, aqui é o gráfico que eu coloquei, o gráfico que não tem gráfico, né? O plano cartesiano, cuja superfície não intercepta esse plano. Beleza? E por último, x igual a 0, resulta essa equação. Esta equação é um y e z, então já estou no rascunho, estou vendo que tem um sinal positivo e um sinal negativo, então a hipérbole y acompanha o positivo, então vai ser para a direita e para a esquerda. Sinal negativo indica que ele não corta o eixo z, obviamente, então está certo. O azinho vale 4 e o bzinho vale 5. 4 ao quadrado, 5 ao quadrado. Certo? Então, isso aqui é o gráfico de uma hipérbole, certo? Com o eixo real em y na horizontal. Então, eu já tenho os 3 gráficos. Na verdade, eu tenho os 3 planos, só que com 2 gráficos. Eu tenho o primeiro, tinha dado uma hipérbole em y. O segundo não deu nada. E o terceiro deu uma hipérbole também cortando o eixo y. Tá? Então, ambos vão cortar o eixo y. E já no plano xz não tem intercepto, não tem interseção. Então, vamos combinar esses 3 resultados e nós obtemos isso aqui. Então, o primeiro plano x, deixa eu lembrar agora, xy tinha dado esta curva aqui em vermelho, hipérbole, para lá e lá para cá. O segundo plano, que era y igual a 0, deu conjunto vazio, que é esse que eu estou aqui, ó. Esse que está em pezinho aqui, conjunto vazio. Certo? Então, não intercepta a nossa curva. E o terceiro e último plano era o plano em que, deixa eu pensar agora aqui, x é igual a 0, que deu essa curvinha azulzinha aqui. Né? Então, deu hipérbole, vazio e hipérbole. Então, tá aqui. Lembra que sempre todos passavam por y, na verdade? Né? Então, tá aqui. Aqui está a nossa nosso hiperboloide de duas folhas. Tá certo? Aqui está a nossa superfície. Então, tá aqui. Se eu pegar um valor para cá, aqui é o k igual a 4 e menos 4. Para qualquer valor à direita de k igual a 4,
ou à esquerda, eu vou ter essas curvas que estão em verde aqui, tá? Essas curvas que eu estou fazendo. Então, se eu pegar aqui K, y igual a K, com K maior do que 4, por exemplo, y igual a 5, a gente vai ter uma curvinha elíptica, tá? Então, para qualquer valor maior que 4 e menor que menos 4, vai dar justamente elipse, uma família de elipses. Portanto, está aqui a curva, aqui seria K igual a 5, por exemplo, y igual a 5, outra elipse, plano igual, y igual a 5. Então, aqui estão as duas curvas, né, separadas por um plano. Aqui eu usei um outro programa, um programa que chama Maple, tá certo? Então, duas hipérboles mais o conjunto vazio resulta no hiperboloide de duas folhas. Também não vejo necessidade de decorar. E para resolver, finalizar, que eu resolvi, na verdade, aquele problema inicial para aquele probleminha lá do elipsoide. Então, a dica é, trabalhe com planos XY, XZ, YZ. Lembra lá do dirigível que eu queria colocar dentro da garagem? Então, a gente trabalha ali nos planos, começa do simples, né? Então, imagina um sistema de eixo cartesiano, x, y, z, e a garagem está lá na origem, tá? E daí a gente vai fazer o seguinte, a gente vai olhar, lembra que as dimensões não podia passar de 10, que era o comprimento, o fundo lá, né, da nossa garagem. E a altura, a frente dele, tinha que ser, a entrada era de 6 metros, tá? Então, a gente pode pegar e pensar assim, numa elipse que caiba neste retângulo, coloquei na origem 0, 0, depois a gente muda essa origem. Então, o máximo da elipse que pode ter o tamanho, vai ter essa equação no plano em que z é igual a 0. Não tem como ser maior que isso. No segundo plano em que y é igual a 0, a gente vai ter que, no máximo, a gente vai ter 10 metros de comprimento e a altura da garagem é 4, não posso ter mais do que 4. Então, o Bzinho aqui pode ser no máximo 2. E aqui o Azinho pode ser no máximo 5. Tá? Deixa eu enfatizar aqui. Aqui era 10. Então, como eu tenho um retângulo lá da nossa garagem, então o Azinho pode ser no máximo 5. E o Bzinho, que é a largura, a entrada, que era 6 metros, então pode ser no máximo 3, porque 3 para cima e 3 para baixo vai dar 6. Por isso que apareceu 3 aqui no Bzinho e 5 no Azinho. Por isso que apareceu 2 aqui no Bzinho, que é a altura da garagem, metade, na verdade, da altura, que a altura é 4, né? E o 5 ali, né, que é 5 para 2 para cima, 2 para baixo, 5 para a direita, 5 para a esquerda, para dar 10 metros. E por fim, quando x é igual a 0, a gente vai ter aqui a altura da garagem, que é 4 metros, então o Bzinho tem que ser 2, que aparece aqui em Z, né? E o Azinho, que é a entrada, vai ser 3, então o Azinho só pode ser 3 unidades, tá? Então aqui é a frente da nossa garagem, frente ao fundo da garagem, 4 metros de altura, né? E 3 para a entradinha dela ali. Então, aí combinando essas três equações, a gente obtém a equação, né, do elipsoide com origem no 0, 0, 0. Mas a gente pode transladar ele, né, de modo a obter essa equação. Translado 5, 3 e 2, que é a metade metade, né, a distância do centro até o vértice. Daí a gente obtém esse gráfico aqui, que é o elipsoide no primeiro octante. Está tangenciando, pensando que a garagem está aqui. E aqui está o centro, 5, menos 3 e menos 2, para ficar mais bonitinho. Ok, pessoal? Então, a gente fecha aqui a primeira parte da unidade 5, ou seja, a penúltima aula da geometria analítica. E na próxima aula a gente finaliza o estudo da geometria analítica, a nossa última 10ª aula de GA. Abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima!